Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui, nosso quarto dia de aula de hermenêutica 1 e 2. Já oramos, como é de costume, mais uma vez. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Amém. Boa noite. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós hoje estamos aqui, retornando a esse tema tão importante, que é a arte de interpretar a Bíblia e poder ter a palavra de Deus nas nossas mãos já é algo maravilhoso, e poder ainda interpretar a Bíblia e poder entendê-la da forma pela qual Deus quis se revelar aos profetas, apóstolos, àquele povo em Israel, e fazer a ponte para os nossos dias é algo inenarrável. Então, hoje a gente vai estar trabalhando bastante aqui no nosso livro-texto do Lund, nos slides, e a gente vai estar trabalhando com bastante cautela em cima de cada ponto, para a gente realmente entender a preciosidade que é aprender a interpretar a Bíblia de forma correta. Tá bom, meus irmãos? Quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam assistir de novo esses vídeos e repensar sobre os temas, os debates, as perguntas que forem surgindo. Eu gravo também para que futuros alunos em EAD possam estar utilizando essas aulas, e também gravo para que obreiros e irmãos espalhados no nosso imenso Brasil que desejarem aprender mais sobre esse assunto, essa matéria, possam estar sendo abençoados onde quer que eles estejam, tá bom? Então, essas são as razões pelas quais nós deixamos aqui gravado esse material e até aberto na internet para que possa ser bênção para muitas pessoas. Porque uma das coisas que tem acontecido nos nossos dias é que existem muitas pessoas, até bem, eu diria, pessoas boas até, mas fazendo uma interpretação errada do texto sagrado. E quando a gente interpreta errado o texto sagrado, quem perde somos nós mesmos, tá bom? Então, como é costume, meus irmãos, eu quero ler um texto bíblico aqui com vocês, que está em Apocalipse 22, versículo de número 18 e 19. Apocalipse 22, versículo de número 18 e 19. Eu quero ler aqui com vocês, está compartilhando também na minha Bíblia digital. Então, quem quiser, pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 22, versículos de número 18 e 19. Estarei compartilhando aqui com vocês. O irmão ou a irmã que quiserem ler, fique à vontade. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Amém. Obrigado, meu irmão. Um texto muito conhecido, muito, eu diria até citado, mas na sua prática, eu diria, não é tão conservado assim. Infelizmente, muitas pessoas dizem crer na Bíblia, dizem acreditar nas Escrituras, dizem que as Escrituras é a palavra de Deus, mas, na prática, acrescentam coisas às páginas da Bíblia, quando não, para o seu bel prazer, também tiram coisas. Ou, quem sabe, ainda distorce certos ensinamentos. Então, essas palavras que fecham o grande livro de Apocalipse, e eu quero acreditar que, de uma forma, eu diria, pela providência divina, está no último capítulo da Bíblia, esses versículos, eu acredito que eles acabam sendo um desfecho necessário para todos nós, para nos gerar temor e tremor. Porque se alguém acrescentar alguma coisa, Deus irá também acrescentar as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar,
a parte que estava reservada da árvore da vida também serão tiradas. Então, é uma palavra muito dura, mas eu acredito que ela se faz necessária a cada período da igreja. E hoje não seria diferente, tá bom? Fica aqui essa breve introdução, tá joia, meus irmãos? E vamos, então, ao material que nós paramos semana passada. Nós, inclusive, estávamos trabalhando e no material de slide nós tínhamos parado exatamente aqui, né? No início do grande propósito do livro-texto, que é o livro do Nelson e do Lund, que é a regra das regras. Nós estaremos lendo agora essa apresentação e logo na sequência eu estarei pegando o livro do Nelson e do Lund e nós estaremos aqui pincelando parte a parte dessa obra, né? Agora, a partir dessa aula de hoje, a gente vai entrar nas 5 grandes regras hermenêuticas. Deixa eu fazer aqui uma abordagem inicial para todos vocês. As 5 regras da hermenêutica, elas não são algo muito complexo e complicado. Só para tirar qualquer tensão de todos vocês. As 5 regras hermenêuticas, elas acabam sendo algo muito simples. Muito simples. No entanto, como tudo aquilo que de fato muitas vezes é simples, a gente mesmo complica. Pode ver que a vida, de uma forma geral, as grandes lições da vida não são lições complexas. Até mesmo lições do cristianismo não são lições complexas. Vou dar um exemplo para vocês. Qual é o grande mandamento? Os 2 grandes mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Sejamos honestos. Há alguma complexidade de entender isso? Não. Há uma simplicidade no sentido de entender isso? Sim. O que se torna difícil é realizar isso que é simples. Vamos lá. Como eu falava há pouco sobre viver bem. Para uma pessoa viver bem, ela tem que o quê? Tem que saber respeitar o próximo. E quer uma forma melhor do que respeitar o próximo, do que amar o próximo? Quando a gente aprende a amar o próximo, automaticamente a gente aprende a respeitar, a gente aprende a ser justo, a gente aprende a ter equidades. Então, percebam, o respeito, a equidade, né, o amor, são coisas simples. Não precisa ser um gênio formado em Harvard, PhD, né, em Oxford, para poder aprender isso. Não, uma criança bem treinada num lar, um adulto e assim sucessivamente, a gente aprende essas coisas da vida e a gente chega lá. Não é verdade? Saber tratar as pessoas bem, ser cortês, ser educado. Percebam, existem muitas coisas na vida que não são difíceis de se aprender. São difíceis, sim, de fazer. Amar, respeitar, ser justo com quem nos prejudicou. Aí onde entram os preços, não é? Pode ver. O nosso problema não é aprender o que é simples, mas muitas vezes no simples é fazer o que é simples. Porque, poxa vida, fulano me defraudou a vida toda. Agora eu tenho que ser justo com ele? Tem que ser justo, porque a gente não vai pagar com a mesma moeda, somos servos de Deus. Então, perceba, eu estou dando esse preâmbulo aqui para mostrar que as 5 regras de interpretações, juntamente com a regra áurea, então a regra áurea é a primeira regra, e mais 5 regras, então seriam 6 regras, é que como é regra áurea, a que envolve todas elas, a gente não conta numericamente. Mas tanto a regra áurea quanto as 6 regras da hermenêutica são tão simples, meus irmãos, mas são tão simples que vocês nunca mais vão esquecer. Vai ser uma pérola para a vida de vocês a partir de hoje, e não vai ser diferente para qualquer área da vida de vocês. Por quê? Porque uma coisa que eu costumo dizer muito na igreja e aqui no seminário, tudo aquilo que vem de Deus na nossa vida nos aperfeiçoa em todas as áreas, nos aperfeiçoa espiritualmente, intelectualmente,
socialmente, na nossa família, no nosso trabalho, porque a bênção de Deus, ela vem e ela nos atinge e atinge todas as áreas da nossa vida. Então, esses princípios aqui vão ser norteadores para a vida de vocês, onde quer que vocês forem. Forem fazer um outro curso, vocês vão lembrar, eu posso aplicar 5 regras da hermenêutica. Eu posso aplicar, claro que ali, no caso, não vai ter a regra áurea, vocês vão entender o porquê depois. Mas vocês vão conseguir compreender várias coisas, tá bom? Então, a gente vai passo a passo. Hoje, como eu disse, nós vamos começar a mergulhar nelas, então eu não quero que vocês, né, tenham, assim, até se cansem um pouco, porque eu estarei sendo um pouco prolixo, de propósito mesmo, porque, como eu já disse e repito, meu propósito aqui é ensinar vocês, é acomodar todo esse conhecimento que um dia foi introjetado dentro de mim e que tem vezes, irmãos, talvez vocês digam assim para mim, pastor, mas o senhor fica se lembrando dessas regras quando vai preparar um sermão, um estudo? Eu digo para vocês, não, eu não fico lembrando delas, porque elas acabam sendo algo tão natural que você faz sem perceber. É que nem andar de bicicleta, é que nem nadar, é que nem praticar um certo esporte. Depois que você cria fluência, você faz naturalmente, aquilo vira parte de você. E como se trata de uma coisa muito boa, então vai fazer parte de vocês. Vocês não vão estar fazendo um sermão ou dando estudo e pensando, essa daqui é a terceira regra, essa é a quarta regra, essa é a regra áurea. Não, vai ser algo normal, vai ser algo natural. Tá bom? Tudo bem? Tá joia? Então, vamos lá. Eu vou agora compartilhar com vocês o livro aqui do Nelson e do Lund, e a gente vai estar mergulhando um pouco nele. Inclusive, antes de entrar na regra áurea, eu vou aqui pegar as observações gerais, porque como eu conversava com a Beatriz um pouco antes da aula, eu falava para ela sobre o livro, né? E dizia para ela algo que eu quero até repetir aqui para vocês agora. Essa obra do Nelson e do Lund, é uma obra tão maravilhosa, mas eles, e principalmente o Dr. Lund, ele era uma pessoa tão proficiente, tão boa naquilo que fazia, que ele consegue fazer esse livreto, porque é praticamente um livreto, e nesse livreto ele faz uma síntese, em cada parágrafo é uma síntese. Ele não é prolixo, ele não enrola, ele não fica ali querendo, sabe, explicar, ele vai direto ao ponto. E só consegue realmente ser sucinto uma pessoa que realmente é genial. Alguém já disse que uma das artes e faculdades mais difíceis que existe é aquela pela qual você define algo. Por exemplo, porque um objeto como esse chama-se livro. Muito simples, para nós é um livro, a gente aprendeu. Por que isso chama-se caneta? A gente aprendeu, então a gente usa no automático, né? A fruta chama-se maçã e a outra banana e um legume chama-se cenoura. A gente aprendeu, então nós usamos no automático. Mas a arte de definir algo é muito difícil. E podem ver que Adão e Eva, no Éden, Deus deu para eles o que? Darem o nome de todos os animais. Ou seja, o leão se chama leão por quê? O gato se chama gato por quê? O cachorro, a árvore chama-se árvore. Ou seja, a arte de definir é muito difícil. E uma das artes que são também muito difíceis é a arte de ser sucinto. Então, esse livro, mesmo que seja pouco, menos de 200 páginas, ele é sucinto. Ele tem essa capacidade de resumir um grande pensamento em algumas linhas. Por isso que a gente vai ler e eu quero trabalhar. E quando vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai voltar no livro, porque eu pretendo que vocês entendam muito bem todas essas palavras que foram e continuam sendo uma bênção para muitas pessoas e muitas gerações. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Seja bem-vindo, Elaine Reis e Felipe Reis. Querido Tomé, leia para nós aqui as observações gerais em relação à linguagem bíblica, por gentileza. Por favor, filhote. Segundo o testemunho da própria Escritura Sagrada, ela foi divinamente inspirada, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em uma palavra, a Escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 15 e 16. Bom, no meu livro era a página 19, no novo livro de vocês é uma outra numeração, tá bom? Seria a lição número 3, tá? Essa que nós estamos reprisando agora. Então, continuando aqui, Tomé, pode continuar lendo para nós o 2 em diante? Por isso esperamos e esperamos com razão que a Bíblia fale com simplicidade e clareza. Efetivamente, lendo, por exemplo, o Novo Testamento, encontramos a cada passo em suas páginas os grandes princípios e deveres cristãos expressos em linguagem simples e clara. Dá uma pausa aqui, por favor. Olha, presta bastante atenção o que o autor está dizendo para nós, que no Novo Testamento nós vamos encontrar grandes princípios em linguagem simples e clara. Continua para nós, Tomé, por gentileza. Em cada página, ressalta a espiritualidade e a santidade de Deus, ao mesmo tempo que a espiritualidade e o fervor demandam sua adoração. Em todas as partes, nos é pintada a queda e corrupção do homem e a consequente necessidade de arrependimento e conversão. Em todas as partes é proclamada a remissão do pecado em nome de Cristo e a salvação por seus méritos, a vida eterna pela fé em Jesus, e, ao mesmo tempo, a morte eterna pela falta de fé no Salvador. A cada passo aparecem os deveres cristãos em todas as circunstâncias da vida e as promessas de ajuda do Espírito de Deus no combate contra a corrupção e o pecado. Estas verdades brilham como a luz do dia, de sorte que nem o leitor mais superficial e indiferente deixará de vê-las. Está claro para os irmãos que a Bíblia trata disso, em especial no Novo Testamento? Não é muito objetivo tudo isso? E podem ver que o autor aqui, quando ele fala do Novo Testamento, vocês têm que lembrar do seguinte, que enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito ali na igreja primitiva, eles tinham uma clareza profunda do Velho Testamento. Por isso que o assunto do Velho Testamento não era algo distante para eles. Quando nós nos convertemos, dependendo da religião que viemos, muitas pessoas não conhecem o Velho Testamento. Se foi um católico muito piedoso, conhece o Velho Testamento. Se era uma pessoa espírita, não conhece tanto o Velho Testamento, conhece só umas partes. Percebam que essas verdades, se a pessoa ela veio de qualquer igreja, né, assim, ou de uma outra religião, que teve contato com a Bíblia, então ele vai notar essas verdades. É óbvio que aqui o autor está colocando o Novo Testamento no pacote, que a gente poderia colocar uma exceção de Apocalipse, porque ali em Apocalipse tem várias alegorizações, mas de uma forma geral, até mesmo o livro do Apocalipse, quando é lido com essa devoção e com esse cuidado, você entende ali que é um livro que trata sobre os sinais dos tempos e que o juízo de Deus virá sobre a terra, e que de uma forma ou outra Deus punirá os pecadores, Deus estará presente na vida daqueles que temerem a ele e que haverá um acerto de contas no final de tudo. Ou seja, no meio de toda a alegorização, também, se uma pessoa sensata entender que ali é um livro repleto de alegorias, a pessoa vai entender e dessa forma vai compreender que todo o Novo Testamento realmente tem uma linguagem simples, clara, evidente e palpável, com todos esses destaques, né? Mostrando a verdadeira espiritualidade, mostrando a santidade de Deus, o fervor que denota de uma adoração, a queda do homem, a salvação em Jesus, o nosso arrependimento, o nosso posicionamento, a nossa postura diante de tudo que Jesus fez por nós, em virtude da vida eterna que ele nos deu, os nossos deveres, e assim isso tudo vai brilhando. Ou seja, não há uma dificuldade. O problema é admitir que tudo isso deve ser uma verdade para todos os servos de Deus de todas as gerações. O problema é que, geralmente, a gente não quer com que as verdades de Deus
sejam aplicadas na íntegra, inclusive na nossa geração, porque tem horas que Deus acaba nos pedindo algo, eu diria, um pouco mais daquilo que queríamos, né? Sejamos honestos. Então aí a gente fala, mas aqui, será que é para a gente também? Esse negócio de amar o inimigo, dar outra face, não é só para aquela época, mas quando a gente entende, não, que a palavra de Deus foi o presente de Deus, assim como Jesus, o grande presente de Deus, para todos o que nele crê para sempre, fica claro que é simples e essas verdades brilham, né, como a luz do dia. Tudo bem? Alguém comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Deixa eu só aumentar mais um pouco a letra. Vamos lá. Então, continua para nós, Tomé. Opa, não deu, não. Então, pode continuar para nós, Tomé 4. Porém, que sucede? O mesmo que em outros livros. No mais simples livro de escola primária, que se ocupa tão somente de coisas terrenas, encontra-se, por exemplo, palavras e passagens que o homem não compreende sem estudos. Dá uma pausa aqui, Tomé, por gentileza. Ó, então, por que ele faz essa pergunta? Porém, que sucede? Assim como a Bíblia é um livro, e Deus quis se comunicar conosco com o livro, assim também acontece com os livros mais simples, desde a escola primária. Ou seja, existem, muitas vezes, palavras e passagens que, se nós não nos apercebermos, elas passarão desapercebidas. Elas passarão sem que a gente note a sua importância. Vocês vão lembrar, né, nos meus dias de formação, né, no primário, naqueles dias, eu fiz 53 anos agora, então era uma cartilha chamada Caminho Suave, né? Eu acho que poucos aqui, só o Júnior que deve, né, Júnior? Caminho Suave, só você que pegou, né, Júnior, da turma aqui, né? Ou os demais pegaram também na sua formação escolar, né? Então, era o básico, a letra A, B, C, D, escrever dentro da linha, e primeiro você vai aprendendo o que é o básico, para depois formar as palavras, para depois ir para as frases, ou seja, o que o autor está querendo dizer aqui nessa linha? Que se nós não formos estudiosos, atentos, algumas coisas passarão por nós desapercebidas. Mas no momento que formos atenciosos, não, vamos notar o que é um ponto de exclamação, o que é uma interrogação, o que está entre parênteses, o que é um parágrafo, ou seja, é uma linguagem. E aqui, mais uma vez, meus irmãos, percebam, não é que Deus, eu diria, ele se ajustou aos seres humanos, mas Deus deu a sua linguagem sagrada aos seres humanos. Como eu já disse na aula passada, Deus poderia enviar um anjo para tocar no nosso cérebro e a gente entender tudo. Mas ele quis se revelar para nós por meio de um livro, e está aqui o seu livro bendito. Então, se nós prestarmos atenção à maneira em que ele se comunicou conosco no passado, por meio dos nossos pais da fé, a gente vai aprender a seguir os mesmos passos. E assim como eles foram abençoados, nós seremos também. Mas para isso, precisa o quê? De um estudo, porque sem o estudo, a gente não vai aprender direito. A gente vai passar desapercebido por grandes coisas, tá bom? Então, continua para nós, Tomé, seria, pois, estranho encontrar palavras e passagens de difícil compreensão nas Escrituras Sagradas que, em linguagem humana, tratam de coisas divinas, espirituais e eternas? Se numa província da Espanha se usam figuras ou modos de expressar-se que em outra não se compreendem, sem interpretação, seria estranho encontrar tais figuras e expressões nas Escrituras, que foram escritas em países distantes e todos diferentes ao nosso? dá uma pausa aqui. Então, o autor está fazendo essas perguntas e aqui levando até essa comparação com relação à Espanha, porque existem, querendo ou não, como nós aprendemos nas aulas passadas, alguns abismos. Um deles é o linguístico. A Bíblia foi escrita em hebraico, poucas porções em aramaico e em grego. Nós estamos na língua portuguesa, ou seja, há um abismo linguístico.
há um outro abismo do tempo. A Bíblia foi escrita durante 1.500 anos e parou ali por volta do ano 100 depois de Cristo, e hoje estamos aqui no ano 2025, ou seja, quase 1.900 anos de distância de tempo. Há palavras, jargões, vocabulários que muitas vezes não se usam mais. A questão também da cultura, era uma outra cultura, nossa é outra cultura, ou seja, então, perceba, é importante a gente nunca perder isso de vista, né? Eu me lembro de uma paulista que foi morar no Rio de Janeiro, e quando ela chegou lá no Rio de Janeiro, ela foi recebida logo na sequência, né? Porque era uma casa, era como se fosse um apartamento, então ela estava morando no térreo, a mulher de cima era carioca, né? Da Gema, como dizem, né? Os cariocas, e ali elas se conheceram, dando tchauzinho, e logo depois que ela fez a mudança, a paulista, veio o filho dessa carioca e trouxe ali flores para recepcioná-la. Olha que coisa linda, né? Aí ela pegou essas flores e disse assim para a carioca: olha, muito obrigada. Diga para sua mãe que eu vou colocar no vaso. E aí a criança assim olhou com os olhos arregalados e foi embora. E aí quando a paulista saiu de casa e viu a carioca, ela: bom dia, obrigado. Aí a carioca fechou as janelas assim, bruta, e como se tivesse acontecido um grande problema. Aí a paulista falou: ontem ela me deu, né, bom dia, mandou o menino trazer flores, e hoje foi tão ríspida comigo, aconteceu alguma coisa, não é possível. E aí ela ficou incomodada, foi fazer as compras dela, quando ela voltou, ela foi lá no apartamento de cima, chamou a carioca e falou: desculpa, eu vi que a senhora hoje, né, eu te dei bom dia, a senhora fechou a cara, bateu a janela, eu te fiz alguma coisa, me perdoa. A senhora foi tão bondosa comigo ontem, mandando até o filho entregar as flores para mim, eu fiquei tão feliz. Aí a carioca respondeu, né, com aqueles R's bem arrastados: como a senhora gostou? A senhora colocou as minhas flores que eu mandei com tanto carinho no vaso. Eu, sim, no vaso. Mas como no vaso? O que é o vaso para o carioca? É a privada, irmãos, entendeu? Ou seja, percebam, uma linguagem tão simples. Quando a carioca mandou o menino entregar as flores, e o menino falou: mãe, ela mandou pôr, ela falou que obrigado, e ela ia pôr na privada, mãe. Essa foi a leitura que a carioca fez. Porque o carioca, vaso é privada. Aí ela pediu desculpa, ela falou: não, vaso de flores. Nós lá em São Paulo falamos vaso de flores. Perceba, ó, questão regional. Então, percebam que, se a gente não tomar cuidado, muitas leituras e expressões das Escrituras, a gente pode ter uma ideia errada. Eu me lembro que um dia eu lendo a Bíblia com o meu filho, por causa de uma vírgula, o meu filho, ele já estava sabendo, ele já tinha sido alfabetizado, e ele não leu a vírgula, ele falou: pai, tá certo isso mesmo? Deus mandou fazer isso? Eu falei: lê de novo, filho. Uma vírgula. Ou seja, por causa de uma vírgula, toda uma ideia pode ser distorcida. Tá bom? Então, continua para nós, Tomé. Se todo o livro, né? Se todo o escrito antigo oferece pontos obscuros, acaso seria estranho que os tivesse um livro inspirado por Deus a seus servos em diferentes épocas, faz já centenas e milhares de anos? Nada mais natural que contenham as Escrituras pontos obscuros, palavras e passagens que requerem estudo e cuidadosa interpretação. Opa, ficou claro agora, irmãos? Principalmente no Velho Testamento, podem ver. E algumas passagens do Novo Testamento, por que não? Tem passagem do Novo Testamento que a gente diz assim: olha, eu não sei o que é isso. Mais uma vez, quero ensinar para vocês. Nenhum problema nós dizermos assim: eu entendo isso dessa passagem. Todo problema é dizer: foi assim que Deus disse nessa passagem. Ora, se Deus, quando ele registrou, ele não quis explicar, quem somos nós para querer explicar o que Deus não quis explicar? Não é muita arrogância da nossa parte? Perceba, né? Eu vou dar um exemplo para vocês quando a Bíblia fala, lá em Tessalonicenses, sobre o anticristo.
quando fala, por exemplo, aquele que o detém. Vocês lembram dessa passagem? Lembram? Ou não? Por exemplo, não lembra, né? Então, é uma passagem bíblica que está falando ali sobre a manifestação do anticristo, sobre esses períodos pelos quais virá o final dos tempos. Então, na realidade, vou até abrir aqui com vocês, está lá em 2 Tessalonicenses, olha só que interessante. 2 Tessalonicenses. Se você quiser confirmar aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 5 em diante, olha só. Opa, não, na realidade é capítulo 2, falei errado. Capítulo 2, versículo de número 5, olha só. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha que interessante. Só para apimentar um pouco essa ideia que a gente acabou de ver no livro do Nelson e do Lund. 2 Tessalonicenses 2,5. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém para que o seu próprio tempo seja revelado, pois o ministério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. 9. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, aqui, só fazendo uma citação bem breve, aqui está falando que um dia o anticristo vai se manifestar sobre a Terra. Mas há alguém que o detém. Agora eu pergunto, vamos lá, quem é que detém a manifestação do anticristo? Pastor, posso falar? Pode. Eu tenho uma leitura diferente dessa passagem. Tudo bem. Qual é a sua leitura? Porque aí Paulo ele começa a falar para os Tessalonicenses não se conturbar, porque essas coisas não aconteceriam, né, que Jesus não tinha vindo ainda, e que elas não aconteceriam sem a manifestação do anticristo. E aí ele descreve ali todo esse trecho que o pastor leu. Aí ele fala, agora vocês sabem o que o detém, mas não o que detém o anticristo de aparecer, o que detém Cristo de vir. Ele não vai se manifestar antes do aparecimento do anticristo. Muito bem. Então, uma leitura. Mas agora, vamos deixar essa daí, porque essa daí já está um passinho um pouco, né, elevado, Tomé. Mas vamos voltar aqui ao consenso geral, geralmente, falei de forma redundante. Vamos voltar ao consenso geral de que aqui muitos fazem a leitura, só para facilitar, tá, Tomé? De que alguma coisa detém a aparição do anticristo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Já ouviram? Tomé, você já ouviu também, né? Sim. Alguns dizem que é a igreja, né? Isso, exatamente. Geralmente, a maioria das interpretações vão dizer que é a igreja é quem detém a manifestação do anticristo. Por isso que a igreja vai ser arrebatada para que apareça o anticristo. Bom, percebam, o Tomé fez uma leitura, dando uma outra interpretação, mas vamos pegar essa que eu acabo de dizer. Irmãos, o texto bíblico não está necessariamente falando quem é que o detém. Só fala que alguma coisa o detém. Então, eu vou ler até o versículo 1 em diante, só para facilitar um pouco, para não gerar dúvida em vocês. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, pois isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia
e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário, de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado. Bom, então, partindo do pressuposto que alguma coisa detém o anticristo, tá? Fazendo uma leitura simples aqui, não quero fazer uma análise do texto agora, nesse primeiro momento, mas eu quero mostrar o seguinte, irmãos, quando o texto bíblico fala algo, mas ele não explicou aquilo que nós estamos dizendo como algo, logo a gente pode até especular, o que nós não podemos é afirmar. Porque no momento que eu digo, não, é a igreja, você concorda, irmãos, que eu estou afirmando que o texto bíblico não afirmou? Estão entendendo? Esse é o ponto. Vou dar um outro exemplo mais fácil aqui, porque já que o Tomé deu um passo além, aí dificultou um pouco a minha interpretação, mas não foi de propósito, viu, Tomé? Mas é isso, depois a gente pode ir até para o debate. Vamos pegar um outro texto? Vocês lembram da parábola das noivas, das virgens nécias e das virgens prudentes? Lembram dessa parábola? Sim. Joia. Então, vamos lá. Muitas pessoas, está lá em Mateus, capítulo de número 25, né? A parábola das 10 virgens. Muitas pessoas fazem que interpretação desse texto? Eles dizem o que sobre esse texto? Que esse texto é um texto onde metade vai ser arrebatado e metade vai ficar. Por quê? Porque aqui o texto fala que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, né? Aqui, ó, Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Bom, vocês conhecem a história? Todos lembram? Então vamos lá. Aqui o texto está falando sobre arrebatamento. Então, quando Jesus voltar, segundo essa história, então metade da igreja sobe e metade fica? Então vamos lá. Aqui, ó, nessa classe de hoje, estamos ao todo aqui em 2, 4, 6, 8, 9 pessoas. Então, metade fica e metade vai, ou seja, 4,5 sobe e 4,5 fica, é assim? Se a gente for interpretar o pé da letra dessa passagem. Está entendendo como o autor, há pouco, ele estava tentando explicar, olha, tomem cuidado, porque existe, sim, uma linguagem. E se essa linguagem não for interpretada com seus devidos cuidados, nós erraremos. Para esclarecer aqui a parábola das 10 virgens, pode ver que aqui Jesus ele começa falando assim, o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pregaram as suas candeias. Ou seja, aqui é uma parábola, é uma figura de linguagem. Estão entendendo? Quantas vezes a gente viu pregadores falando e afirmando o que o texto não está afirmando? Então, imagina um pastor bravo com as irmãs da igreja, e a igreja é dividida entre homens e mulheres. O pastor está bravo com as irmãs. E ele olha assim e fala, metade vai, e metade não vai. Essa metade aqui está em pecado. As irmãs já ficam tudo, né, perturbada. Por quê? Porque houve ali um exagero do pregador. Estão entendendo, meus irmãos? Como essa questão ela é complicada? Ela é simples quando entendida corretamente, mas se não for entendida corretamente, algo que é simples pode virar um monstro imenso. Diga, minha irmã Cleusa, pode perguntar. Pastor, então, o que quer dizer, então, essa parábola das 10 virgens? Essa parábola nada mais, nada menos é do que uma lição mostrando que nós, filhos de Deus, de qualquer geração, precisamos estar com as nossas candeias nas mãos, mas com o óleo na outra mão. É isso. Simples assim. Ou seja, não basta ser uma virgem
e ir para uma festa se nos falta azeite, dando uma ideia do quê? Da presença do Espírito Santo, que deve estar conosco em todos os momentos, porque nessa parábola elas dormem, porque o noivo demora, e alguém grita, o noivo vem chegando, e quando elas acordam, o azeite da lamparina queimou, e elas não tinham mais azeite, agora reserva. E só foram para a festa, e só entraram na festa aquelas que tinham o azeite extra. Então, aqui, o que Jesus está querendo dizer? Ele está falando sobre um sermão profético dos sinais dos tempos. Ele está dizendo, olha, quando ele virá, ninguém sabe, mas é como dizem as Escrituras, que as nossas vestes sempre estejam alvas e que sobre a nossa cabeça sempre tem azeite, dando essa ideia. A gente não pode deixar de vigiar, em nenhum momento, porque não tem como pegar emprestado do outro, entendeu, minha irmã? É isso. A grosso modo, assim, fazendo uma leitura bem simples, é isso. É claro que tem mais profundidade, né? Estou dando aqui um resumo, tá bom? Entendeu? Tem alguma dúvida? Bloqueou seu microfone. É uma parte difícil de entender, porque as 10 virgens não é a noiva. Como que a gente entende? Por isso que é uma parábola. Então, percebe, irmã? Se torna simples de entender, porque dentro da parábola a gente vai chegar lá. Porque depois que a gente aprender tanto a regra áurea quanto as 5 leis de interpretação hermenêutica, nós vamos trabalhar nas figuras de linguagem. E quando a gente chegar para trabalhar nas figuras de linguagem, a irmã vai falar, agora eu entendi tudo, pastor, agora ficou tudo claro. Porque assim como uma parábola é uma história que acontecia naqueles dias, ou uma história que era criada naquele contexto para representar uma lição espiritual, aqui são figuras de linguagem representativas. Né? Pode ver, como a irmã disse, elas eram convidadas, ela não era noiva. Mas a ideia que está dando aqui, pode ver que essas virgens representam os filhos de Deus. E o que importa é que esses filhos estejam preparados o tempo todo. De acordo com essa parábola, isso nos faz lembrar aquilo que Jesus disse lá no Getsêmani. Vigiai e orai, porque nós não sabemos a hora. Ou vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto, dando essa ideia para nós do que nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda, porque se baixarmos a guarda, não estaremos sendo bem-sucedidos, como, por exemplo, em algumas porções da Bíblia nos ensina, como lá em Apocalipse, nas 7 cartas do Apocalipse, dentro daquelas promessas, ao vencedor darei o direito. Pode ver que a gente tem uma instrução divina o tempo todo, nessa instrução, Deus falando conosco diretamente, para que a gente persevere, para que a gente vigie, para que a gente não olhe nem para o lado, nem para trás, e, ao mesmo tempo, temos essas orientações indiretas, por metáforas, por símiles, por figuras de linguagem. Pode ver, uma outra figura de linguagem, irmã, que para nós é um pouco distante, né? Sal da terra. A gente é sal da terra, né? Todo cristão é sal, mas o sal, naquele contexto, tinha uma representação. E a luz tinha uma representação mais forte do que a nossa. Porque naqueles dias a luz era luz de lamparina, né? Então, quer dizer que a luz... Hoje nós temos luz elétrica, a gente convive com a luz elétrica, a gente só nota a ausência, a gente só nota a importância da luz elétrica quando há um problema e acaba tudo de noite, a gente fala, meu Deus, acabou a luz, deu um apagão. Aí a gente nota como isso é importante. Mas perceba, na antiguidade, a luz era muito mais relevante do que para nós hoje. Porque se está fazendo uma viagem à noite, era muito mais perigoso. Hoje a gente tem carro, temos pavimentação, temos luz mercúrio nas estradas. Perceba, a gente nem nota, né? A nossa noite é quase um dia. Mas para o povo antigo, a luz tinha um peso muito grande. E uma luz escondida? Para que servia uma luz escondida? Né? Não servia para nada. Então percebam que são figuras de linguagem. Entendeu, irmã?
Então, por isso que aqui o autor ele estava dizendo, né, dessa forma, ó, se todo o escrito antigo oferece pontos obscuros, acaso seria estranho que os tivesse um livro inspirado por Deus a seus servos em diferentes épocas, faz já centenas de milhares de anos? Nada mais natural que contenham as escrituras pontos obscuros, palavras e passagens que requerem estudo e cuidadosa interpretação. Então, a gente vai chegar lá. Por isso que eu estou dizendo que a gente vai com calma, entendeu, irmã? Sem muita pressa. Porque parábola é difícil, né? Porque se é uma figura de linguagem, né? Quando aquela parábola de Lázaro, não, do rico e do pobre, a gente traz para a gente como aquilo, se é uma figura de linguagem, né? Então, mais para frente, eu acho que vai dar para entender melhor. Exato, porque o que acontece? Já antecipando para consolar o coração da irmã e já ser um esclarecimento para vocês. Nas parábolas, nós não temos uma interpretação literal. Em figuras de linguagem, nós não temos uma interpretação literal. Por quê? São figuras de linguagem. Por quê? Porque ali o que está em jogo é uma lição espiritual. Entenderam? O semeador saiu a semear e jogou a semente. Ora, nós sabemos que a semente que aquela parábola está falando é a palavra de Deus. Sim ou não? E a palavra de Deus ela é perfeita. Ou seja, a semente é perfeita. Agora, vamos lá. Ali é mencionado 4 tipos de solo. Mas essa semente perfeita só frutifica em todo o seu poder em um tipo de solo, que é aquele solo bom. Os outros solos podem até frutificar, mas não vai ter jeito, não é assim? Ou seja, então, perceba, é uma figura de linguagem, mas que tem uma pérola na sua interpretação. Então, olha só, nós não podemos interpretar essa parábola ao pé da letra. Por quê? Para cada 4 tipos de pessoas, uma é bom solo, a outra é solo do caminho, a outra é entre os espinhos e outra é solo rochoso. É assim? Já pensou se todo mundo na igreja falar, irmãos, aqui nós temos 400 pessoas, só 100 é a boa terra. Então, descobre aí, vai orar, filho. Tem alguém aqui que não é boa terra. Você é o que está lá no caminho que a ave, que é o diabo, vai lá e arranca. Aí os irmãos já vão ficar desesperados, né? Pelo amor de Deus, será que eu sou esse? Você, irmão, que está entre os espinhos, você que está pegando aí prosperidade, aí, ó, você já morreu, pode embora. E você, que fica lá no solo rochoso, né? Que cresce, mas não tem raiz, vem qualquer ventinho e te destrói. Irmão, a gente acaba com as pessoas, percebam? Não dá para interpretar literalmente. Dá para a gente usar ali as figuras de linguagem, fazer a aplicação, porque o próprio Jesus depois explica a parábola. Pode ver, é uma parábola que ele explica. Agora, toda parábola ele explica? Não. É interessante isso, né? Tem parábola que Jesus explica e tem parábola que Jesus não explica. E tem textos que a gente entende que é uma parábola, o rico e o pobre, ou Lázaro, mas eu pergunto, irmã, no texto sagrado, o Senhor disse que ali era parábola, ou ali, no texto sagrado, seria uma revelação de Jesus? Ah, olha que interessante. Porque ali a gente faz a leitura que é uma parábola. E algumas Bíblias põem ali até como a cabeçalho, a parábola de rico e Lázaro. Então, mas eu pergunto, no texto está escrito que é uma parábola? Não, mas aí o que acontece? Pode ser uma revelação de Jesus. Então, isso realmente acontece. Então, vamos supor, nós morremos e vamos para algum lugar. Não vai dormir, que nem todo mundo fala. Então, você vê que de um assunto a gente já vai para outro, né? E aí, ó, você vê como que é interessante. Mas assim, minha irmã, só antecipando, vai ter uma dupla discussão sobre esse texto. Uns vão dizer que é parábola, outros vão dizer que não, Jesus ali estava literalmente descortinando o mundo espiritual. Quem morre vai para o seio de Abraão, e quem morre sem Cristo, quem morre com Cristo, e quem morre sem Cristo vai para o lugar de tormento. Ou seja, aí você fala, pastor, mas ainda não é o inferno? Não. Quando eu dou aula de escatologia, que são as doutrinas dos sinais dos tempos,
eu gasto um tempo bem significativo nesse ponto. Eu falo que é a sala de estar do céu e a sala de estar do inferno. Ainda não é o inferno, viu, irmão? É só a sala de estar, viu? Verdade. E lá, o seio de Abraão, já é o paraíso? Não, é só a sala de estar. Já é maravilhoso. Ainda não é. Por que não é? Porque ainda não chegou no juízo final. Jesus estava apenas abrindo uma cortina e revelando algo. Eu, particularmente, sou mais adepto a essa leitura, de que nessa passagem não é uma parábola. Mas aí vai para as discussões futuras, tá bom? Mas perceba, ó, você viu, eu comecei aqui a dar algumas... Falei do carioca, falei do paulista, do vaso, né, da privada, falei dessas correspondências culturais nossas aqui, de um estado para o outro, e aí a gente foi para as parábolas, fomos lá para o Anticristo, de Tessalonicenses, viemos aqui para Mateus, fomos para o rico e para o Lázaro. Vocês verem que há, sim, certos pontos que são um pouco obscuros, mas não é que eles são obscuros porque Deus quis ser obscuro, mas é porque são acontecimentos muito antigos. A gente precisa entender melhor para que a gente possa compreender aquela passagem. Estão entendendo? Agora, irmãos, tudo isso, quero lembrar para vocês do que nós lemos semana passada, porque no capítulo 2, a disposição necessária para o estudo proveitoso das Escrituras, nós aprendemos semana passada que precisamos ter um espírito respeitoso, que precisamos ter um espírito dócil, que precisamos ser amantes da verdade, que precisamos ser pacientes no estudo, examinando cuidadosamente, que precisamos ter prudência ao ler as Escrituras e prosseguir sem muita afobação, fazendo aquela questão de ir com cautela. Para quê? Para que a gente possa fazer com que todas as lições de Deus sejam explicadas para nós. E também, em meio a tudo isso, aí a gente vai conseguir compreender melhor. Perceba, tudo isso é pedindo o auxílio de Deus, dependendo de Deus, crendo no Espírito Santo, porque, irmãos, lembrem-se daquilo que eu disse na última aula, o autor das Escrituras é o Espírito Santo. Então, ele será o nosso grande guia no entendimento da sua palavra revelada. Nós, aqui, como pastores e mestres e professores e obreiros, tentamos passar um pouquinho daquilo que Deus nos ensinou. Mas nós não somos o intérprete por excelência. O grande intérprete por excelência é o Espírito Santo nos auxiliando, nos guiando, nos iluminando na onde? Na revelação, como eu expliquei para vocês semana passada. Tá bom até aí? Tudo bem? Então, para a gente concluir aqui, Tomé, leia para nós agora os 5 em diante, né? Recordemos aqui. Recordemos aqui que unicamente em tais casos de dificuldade, e não quanto ao simples e claro, precisamos dos conselhos da hermenêutica para que resulte frutífero nosso estudo e correta nossa interpretação. Ou seja, a gente precisa ter uma leitura correta para ter uma interpretação correta. Vocês, por gentileza, também. Pois bem, suponhamos que nos vem um documento, testamento ou legado que nos interessa vivamente e que representa uma grande fortuna, porém em cujos detalhes ocorrem algumas palavras e expressões de difícil compreensão. Como e de que maneira faríamos para conseguir o verdadeiro significado de tal documento? Seguramente, pediríamos em primeiro lugar a explicação a seu autor, se isso fosse possível. Então, aqui eu faço uma pergunta. O Espírito Santo, ele continua falando, irmãos? Ele continua ensinando? Deus continua vivo? Ele mudou? É o mesmo Deus de ontem, hoje e o será eternamente? Perceba, nós temos o acesso ao autor. Alguém já disse, né, inclusive, em certa ocasião, pregando para um espírita, porque enquanto pregava para o espírita, ele disse assim, olha, você está me falando do evangelho, mas eu tenho esse evangelho aqui, segundo Allan Kardec. Aí o pregador começou a ouvir do espírita e depois o pregador disse ao espírita, mas então você está lendo esse evangelho que foi lido por Allan Kardec? E aí surgiu toda a discussão, etc. e tal. Aí o
o pregador disse assim, filho, ao invés de você ir a Allan Kardec, porque Allan Kardec ouviu de Deus, vá direto à fonte, vá direto ao Evangelho. Se eu posso ir até a casa do autor e bater na porta e bater palma e chamar o autor, por que não fazê-lo? Nós podemos hoje fazer isso. Nós vamos à casa do autor, batemos palma em oração, em clamor, pedimos o auxílio. E é por isso que a gente está aqui. E hoje, nessa regra áurea, que eu já vou passar para vocês já, vocês vão ficar encantados com a simplicidade que ela é. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, essa ilustração que ele está dando agora, só para a gente terminar, Tomé, leia para nós o 7, o 8, o 9 e o 10, por gentileza. Porém, se prometesse esclarecer-nos com tanto que trabalhássemos, esquadrinhando-o nós mesmos, o mais natural e acertado seria, sem dúvida, ler e reler o documento, tomando suas palavras e frases no sentido usual e comum. Frases no sentido usual e comum. Quanto às palavras obscuras, buscaríamos naturalmente seu significado e aclaração. Em primeiro lugar, pelas palavras próximas ou contíguas às obscuras, isto é, pelo conjunto da frase em que ocorrem. Só uma pausa aqui. Ele está falando o seguinte, se a gente tivesse um documento, um testamento muito importante, e esse documento tivesse ali uma grande fortuna e nos fosse dada, e a gente não conseguisse entender de cara, o que a gente ia fazer? A gente ia trabalhar em cima dele. Então, a gente ia pegar esse documento e falar, não, peraí, está dizendo aqui, a gente ia tentar seguir que princípio? A gente ia, em primeiro lugar, pegar as palavras no seu sentido usual e comum e tentar extrair. E depois a gente ia para os pontos mais complicados, mais obscuros. Por quê? Porque aí a gente ia tentar decifrar essas frases. Continua para nós, Tomé 8. Porém, se ainda ficássemos sem luz, procuraríamos a clareza pelo contexto, quer dizer, pelas frases anteriores e seguintes ao ponto obscuro, ou seja, pelo fio ou tecido imediato à narração em que se encontra. Ou seja, esse documento que representa uma grande fortuna, ao mesmo tempo tem mais 10 outros documentos parecidos com esse, que já foram descobertos. O que você faria? Opa, pera lá, deixa eu pegar esses outros 10 documentos. Deixa eu ver se nesses outros 10 documentos consta alguma coisa para decifrar esse documento. Ou seja, a ideia do contexto. Pega as outras páginas. Continua para nós, Tomé. O 9. É o 9, né? Se não bastasse o contexto, consultaríamos todo o parágrafo ou passagem, fixando-nos no objetivo, intento ou fim a que se dirige a passagem. 10. Se ainda não obtivéssemos a clareza desejada, buscaríamos luz em outras partes do documento para ver se haveria parágrafos ou frases semelhantes, porém mais explícitas que se ocupassem do mesmo assunto que a expressão obscura que nos causa perplexidade. Em resumo, e de qualquer forma, procederíamos de maneira que o próprio documento fosse seu intérprete, já que, levando-o a este ou aquele advogado, contrariaríamos a vontade do generoso autor e, afinal, correríamos o risco de interessada e pouca escrupulosa interpretação. Ou seja, o que ele falou aqui, né? Eu até antecipei um pouco na minha fala. Você vai ali nas palavras simples, depois você vai nas palavras mais complicadas, depois você vai nas palavras, nas frases acima, nas frases embaixo, depois você vai nos outros documentos. Ou seja, você correria pegando outros documentos do mesmo autor para tentar interpretar esse documento tão valioso. É isso que a gente vai fazer agora. É isso. Isso é uma perícia, né? Exatamente, Júnior. E aqui, olha, o autor conclui, tratando-se da interpretação da Sagrada Escritura, do duplo testamento de Nosso Senhor, o procedimento indicado, além de ser o mais natural e simples, é o mais acertado e seguro, como a seguir veremos, tá bom? Então, perceba, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou inventando a roda. O Lund e o Nelson,
como principalmente o Dr. Lund, como um linguista brilhante, ele está dizendo, eu não estou inventando a roda. Eu estou seguindo do mais simples para o mais difícil, para o mais complexo, para tentar fazer um link com todas as coisas. Então, ele está dizendo que assim a Bíblia ela não é esse livro complexo, ele é um livro objetivo, ele tem uma objetividade, ele tem uma clareza. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente vai parar agora aqui. Tudo bem até aí? Deu para entender? Deu para entender? E aí a gente vai para o próximo ponto, né? E aqui tem as perguntas, como vocês já sabem, que tem que ser feito, e a gente vai entrar aqui para a regra fundamental. Perceba, eu fiz questão de né, como eu disse para a Beatriz no início, antes da nossa gravação aqui na aula, eu vou ir com calma, porque eu quero que vocês entendam que a gente não está aqui, que a arte de interpretar não é uma coisa para quem domina o grego, o hebraico, não. A arte de interpretar é uma coisa que é simples, sim, mas que exige de nós o quê? Muita dedicação. E depois dessa dedicação e desse afinco, desse estudo cuidadoso, aquilo que é simples se torna lúcido. E aquilo que se é lúcido vem como um presente para nós, porque não foge de algo tão complexo. Você não precisa fazer, o Júnior usou um termo técnico, uma perícia rebuscada para entender um texto. Basta você ser um estudioso, eu diria, no nosso contexto, devotado, piedoso, consciente, que dedica ali a sua racionalidade, queima pestanas, e com a graça de Deus a gente vai entender a palavra de Deus e vai mergulhar, eu diria, nesse mar bendito do Espírito, que é a palavra de Deus. Percebam, irmãos, a palavra de Deus ela é como um mar. Quanto mais profundo a gente entra nela, mais maravilhas a gente nota. Semelhante à visão que Deus deu ao profeta Ezequiel. A gente pode ficar com a água nos dedos do pé, nos artelhos. Ou a gente pode ir um pouco mais profundo e ficar no tornozelo, ou mais profundo e ficar no joelho, ou mais profundo e ficar na cintura, e mais profundo vir no peito, e mais profundo aonde você perde os pés. Aquela visão de Ezequiel retrata muito bem isso que a gente pode fazer. Se nós realmente queremos aprender de Deus, se a gente se dedicar, como foi a profecia de Ezequiel, a gente vai nadar nos rios de Deus, que é a palavra dele. E quanto mais profundo a gente for, mais beleza, mais seres lindos, mais diamantes, mais criações maravilhosas a gente vai encontrar. É isso que faz a hermenêutica. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Passamos alguns minutos. Vou estar encerrando aqui. Vamos para o nosso intervalo. Voltamos, então, daqui a 5 minutos. Tá bom? Tudo bem? Então, vou parar aqui a gravação.